Você está no Farol, o podcast de entretenimento da FB Comunicação. Hoje eu estou aqui com a minha parceira de podcast, Camila de Jesus. E hoje o assunto não é muito entretenimento, não. Hoje o assunto é um assunto muito sério, que as pessoas precisam discutir, falar muito sobre ele, porque é inviável que em 2024 essas coisas ainda aconteçam da forma como acontecem. Eu estou aqui com Isabela Conde, que é fisioterapeuta, fundadora da ONG Ampara Mulheres e vítima conhecida de uma agressão inimaginável feita contra uma mulher. Isabela, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu já conversei com você um pouquinho, você já sabe da minha indignação. E eu quero te agradecer muito por você estar atuando e falando sobre isso. Também quero agradecer, né, ao Farol por abrir as portas para tratar desse tema, porque é um tema que dói a gente falar, mas é importante que propague, porque, né, em 2019, quando aconteceu isso comigo, mesmo sendo fisioterapeuta, pós-graduada, ser docente, eu não tinha conhecimento nem do que significava a palavra feminicídio. E quando a gente chega nos lugares e a gente aborda esse tema, ainda tem muitas pessoas que não conhecem, e por não conhecer, não procuram muitas vezes os seus direitos. Então, esses espaços é muito importante que aconteça de a gente também não falar só de sempre de entretenimento, mas de coisas que mobilizam a sociedade, porque a gente precisa movimentar a sociedade para que a sociedade venha junto conosco combater essa epidemia que é o feminicídio aqui no nosso estado e no Brasil inteiro, né? Sendo que o Brasil é o 5º lugar que mais mata mulheres. Absurdo. E também está aqui conosco hoje a Fernanda Barbosa, advogada criminalista, que vai falar sobre as leis que são cumpridas e as que não são. Esse podcast que é mais do que importante, né? Você falou de entretenimento e a gente sabe que falar de violência não é algo tão bom, né? Eu digo Mas que é eu gostaria muito, né, de chegar em um dia em que eu não precisasse falar da violência, que eu falasse da violência como a gente fala hoje, da época que a gente usava a máquina de datilografar. É como se fosse algo que fosse ultrapassado, que não existisse mais. Mas, infelizmente, a gente precisa falar, e que bom que você disponibilizou esse espaço, essa audiência e o talento seu e de Camila para a gente poder partilhar conhecimento. Eu digo sempre que a gente não ensina, né? A gente partilha. Exatamente. E eu queria começar perguntando para a Isabela, que deve ser uma coisa que todo mundo já perguntou, mas eu queria fazer a pergunta de uma forma diferente para você. A vida pós acontecimento, ela deve ter sido muito complicada na sua cabeça, porque você, mais do que nós todas, né, que somos afetadas quando ouvimos essa história, vivenciou essa história. Aonde você achou força na sua alma para conseguir superar esses momentos que você passou, dessa agressão tamanha que você sofreu? É, Ali, Camila, eu não imaginava que fosse viver esse tipo de violência, até porque eu não conhecia a violência psicológica, né? Na época, eu confundia ciúmes e possessividade com amor, e só conhecia a violência física e a violência verbal, que eram as violências que na minha família já teve. Então, eu vivenciei esse tipo de violência e sempre coloquei em pauta que não queria nenhum tipo de relacionamento que fosse desse nível. Mas, por falta de conhecimento da violência psicológica, eu comecei a me permitir a me envolver em um relacionamento onde eu já vinha sofrendo violência psicológica e não identificava isso. Mas eu comecei a perder a identidade do que era aquela Isabela Conde, que eu formei com 36 anos, e isso me motivou a terminar a relação. Então, quando ocorreu o crime, que eu, com o tempo, fui identificando, porque na hora que teve tudo aquilo, eu tomei muitas facadas no rosto, né? Por mais que eu protegesse minha jugular e minha carótida, mas as facadas no rosto foi porque eu tentava identificar se aquele homem era o agressor, era o homem que eu convivi durante 2 anos, se ele mesmo era aquele homem que estava motivando os outros 2 a tentarem me matar, porque era muito difícil para mim. Então, para a mulher, dói tanto, porque se trata de uma pessoa de sua confiança. Então, termina que você fica mais vulnerável ao agressor.
Por isso que o feminicídio dói muito. É diferente de você estar passando na rua, alguém vir tentar te assaltar e cometer um crime contra Eventualmente, você, cometer um crime. né? Mas não, a pessoa que se voltou contra você é uma pessoa que convive com você, que tá dentro da sua casa, que convive com a sua família, que convive com os seus. Então, isso deu um baque muito grande na minha vida e no meu psicológico. Eu passei por um acompanhamento psicológico e eu comecei a buscar quem é a Isabela Conde, né? Foi tão difícil para mim chegar até onde eu cheguei. Eu vou deixar que essa pessoa destrua a minha vida, então eu não permiti que ele destruísse o meu pós. E aí eu me ressignifiquei buscando me retornar ao meu eu, porque quando machuca muito com o seu interno, e no meu caso foi o interno e o externo, eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre fui muito ativa, então eu precisava me reabilitar. E aí eu foquei na minha reabilitação, e com essa reabilitação eu sofri diversas revitimizações, que eu podia ficar aqui um mês falando só de revitimização, que uma das coisas que me motivou a ter a ONG, me motivou a levantar a manga e dizer, peraí, não é esse conto de fada que falam, não. Eu preciso fazer alguma coisa, porque no meu caso, eu tinha minha família, tinha uma base muito boa, apesar de ser uma família humilde financeiramente, mas tinha muito amor. Eu tinha emprego, tinha para onde ir, e foi tão difícil para mim. Imagine para aquelas que não tem nada que não disso. tem nada, né? Então, Você assim, tinha uma base, né, Isabela? Você tinha uma rede de apoio. eu tinha uma rede de apoio, apesar de eu não ter conhecimento da parte jurídica, da parte das leis, da parte dos meus direitos. Então, eu fui aprendendo isso na porrada, na rua, indo na delegacia e tomando porrada e dizendo que não era assim, e eu batendo de frente, porque eu sempre fui do tipo de questionar, de querer saber o porquê. Então, isso foi me fortalecendo mais. Eu fui criando uma casca, assim, eu falei, não, peraí, eu não vou deixar essas pessoas fazerem isso comigo. Eu preciso me proteger. Eu não pedi para ser violentada. E agora que eu fui violentada, eu não vou me esconder dentro de casa, que é o que muitas mulheres fazem. Com certeza. E aí eu fui pra rua, fui pra luta. E estou até hoje. Então, eu vou seguir a pergunta, fazendo uma pergunta para Fernanda agora. Fernanda, a Isabela acabou de falar uma coisa que é muito real. Uma mulher de 36 anos, formada, bem instruída, com uma vivência social boa e não sabia das leis que existem ou deste tipo de agressão. Aí a gente se coloca no lugar daquela mulher simples, que não tem educação, que não tem instrução alguma, que não tem para quem pedir socorro. Como é que você, advogada, consegue avaliar essa questão da mulher no Brasil hoje em relação a esse tipo de violência? A violência contra a mulher, né, a violência doméstica familiar, ela é considerada uma pandemia mundial. Ela não é mais considerada somente uma pandemia dentro do Brasil, porque ela abrange mulheres no mundo inteiro. E nós temos essa dificuldade, por muitas vezes, fazer com que a mulher entenda que ela está sendo vítima de violência. Porque o social, ela traz para a mulher a responsabilidade sobre o quê? O casamento. Se o casamento não deu certo, a culpa é de quem? Da mulher. Sempre. Se o filho usa drogas, a culpa é de quem? Da mãe, que não foi boa mãe, a mulher que falhou. Então, há uma pressão social muito grande em cima da mulher, que faz com que muitas vezes ela que ela se sinta o quê? Culpada. Então, primeira coisa, mas como é que ela continua com esse cara? Como é que ela não viu que esse homem era agressor? Não é fácil, gente. Até porque o ciclo da violência, ele começa no love bomb, na melhor parte, no melhor amor. O homem mais romântico do mundo, o homem mais atencioso, o homem mais carinhoso. Ele vai te buscar no trabalho, não é porque ele quer te controlar, é porque ele está preocupado com sua segurança. Porque, como Isabela falou, o ciúme ele é naturalizado. A ideia de que sentir ciúme está atrelada a sentir amor é muito normalizada. Né? É a proteção, quando, na verdade, é controle. Uhum. E como você muito bem falou, Isabela é uma mulher com um grau de instrução elevado, com um estado social adequado, e muitas mulheres que não têm acesso a esse tipo de informação. Por isso a importância de programas como o seu, por isso a importância do No Farol, por isso a importância de políticas públicas. Nós precisamos levar essa ideia, a informação do que é violência para todas as mulheres e em todos os espaços de comunicação. Eu preciso atingir aquela mulher que está ali, na periferia, e que ela não consegue, às vezes, ouvir o rádio. Aí fala, denuncie pela internet, mas ela muitas vezes não tem acesso à internet. Então, eu preciso falar ainda sobre violência, eu preciso falar sobre violência em todos os espaços, para que eu consiga atingir o máximo de mulheres possível. Camila? Hoje, o Anuário de Segurança Pública traz um dado que ainda choca, né? Todos os crimes contra as mulheres cresceram em 2023. Isabela, você sendo
uma vítima, né, desse cenário. Como é que você enxerga isso? Porque a gente tem aumento da violência, infelizmente, aumento de casos de números de estupros aumentaram. Como é que você se vê diante dessa realidade onde o seu caso aconteceu em 2019, já se passaram esse período e praticamente, se a gente for parar para olhar, nada mudou, né? As coisas avançam, mas ainda a passos lentos. Ou retrocedem, né? Sim. Porque como teve aumento, eu acho que Sim. no caso tá tendo um retrocesso nessa questão. Eu acredito que ainda tem muito que se fazer, principalmente em relação a políticas públicas efetivas, né? Como a doutora Fernanda falou, precisamos levar, né, para todos o conhecimento dos tipos de violência. E não vamos dizer assim, a gente fada dizer que, primeiro existe a violência psicológica, depois a física, depois a moral, e depois não necessariamente. É difícil ainda eu explicar para as pessoas nas minhas palestras que eu nunca tomei um tapa. Por que é difícil isso? Porque as pessoas não reconhecem a violência doméstica psicológica como uma doença que pode levar à morte, pode pular as etapas, né? Então, assim, eu tenho que provar o tempo inteiro que eu não era agredida fisicamente, que eu tinha agressões psicológicas, que não me reconhecia violentada e que da psicológica já se partiu para um plano arquitetado um mês antes e elaborado para concluir a minha morte. Que é muito surreal, É viu? muito surreal. Então, assim, mas acontece, né? Depois disso, eu comecei a acompanhar diversas outras mulheres que se identificam quando eu começo a falar só dos traços de Fábio na época do namoro. As pessoas, meu Deus, é isso mesmo, existe isso. E esse aumento é triste porque apesar de estarmos em 2020, ainda tem muitas pessoas que não acreditam que existam essa potencialidade mesmo na violência psicológica, que a mulher apanha porque gosta, porque está naquele relacionamento porque quer, não sabendo que a dependência emocional é muito dolorosa, é pior do que a financeira. As pessoas entendem, tá por conta de dinheiro. Muitas vezes a pessoa tendo a doença mental é maior, a agressividade é muito maior, a produção de hormônios ali que causa aquela violência naquela mulher e aquela vontade de estar, mesmo sofrendo um relacionamento com o agressor, o dano é muito pior do que quem tem só dependência financeira. Então, assim, ainda não acertamos o caminho correto de como combater isso, ou não estamos, vamos dizer, investindo, porque como se fala em Secretaria de Política para as Mulheres, se fala de programas de governo, mas ainda o investimento é muito pouco. Quando você vai ver a verba que vai para uma secretaria dessa é muito pequena. E efetividade nas leis. Temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei linda, maravilhosa, que se realmente fosse cumprida da forma que está ali descrita, a gente teria um plano maravilhoso pré, pós, durante todo efetivo. Só que, na realidade, não é isso que funciona, né? Eu vou Não é perguntar assim. sobre isso já. Doutora Fernanda pode explicar melhor sobre a lei. Eu posso dizer a vocês em relação à falta de efetividade da lei, porque eu, Isabela Conde, tive várias revitimizações por conta dessa forma branda que a violência ainda é tratada pelos nossos juízes, nossos magistrados, a própria lei em si, que por eu estar viva, a Fábio teve redução de 50% da pena. Oi? Uma lei de 1988, né, Fernanda, se eu não me engano. Código Penal 88. Código Penal de 88. Então, o Fábio teve um benefício porque eu consegui, né, por meus meios próprios e por Deus, me manter viva. Isso, ao invés de trazer benefício para mim, que fui a vítima, traz benefício para o agressor que tentou me matar. Em redução de 50% da pena. Então, assim, a gente precisa mudar isso, precisa mudar. Porque eu canso de receber agressores das minhas outras vítimas e dizer assim, tá bom, doutora, vocês se acham super poderosas, né? Eu vou ser preso, mas daqui a pouco eu vou ser solto. Então, essa questão da Lei Maria da Penha é uma coisa que deixa para quem está olhando de fora uma indignação sem tamanho, né? A questão da medida protetiva, Fernanda, eu pedi para a gente fazer esse podcast porque eu vi o caso de uma gari que foi assassinado no Rio de Janeiro com 3 medidas protetivas, né? Eu queria saber efetivamente, é possível fazer mais alguma coisa para que essas medidas protetivas elas tenham um efeito real para as mulheres? Eu sempre falo e gosto de reafirmar que nada vai mudar se a gente não mudar a sociedade. Nós já vivemos em um país que é hiperlegislativo. Nós já vivemos em um país que é extremamente punitivista. Tá? Para tudo no Brasil tem lei. Agora, da mesma forma que eu tenho uma lei que fala que matar alguém é homicídio e as pessoas matam diariamente,
Eu tenho a Lei Maria da Penha, que fala que é para você não violentar a mulher, que fala das formas de violência, e infelizmente as mulheres seguem sendo violentadas. Por quê? Porque eu preciso mudar a sociedade. As leis, elas são construídas com base nas necessidades sociais, porque o governo, o Estado, ele tem que regular essa sociedade. Imagine aí se todo mundo fizesse o que quer e bem entende. Aí, quando a gente fala de medida protetiva, por exemplo, sempre se noticia, mulher morreu com medida protetiva na mão. Mas quantas foram salvas por conta da medida protetiva e não sai no jornal? Então, é isso que a gente precisa buscar também de informação. É uma Porque colocação interessante, né? Se noticia muito. Mulher morreu com medida protetiva na mão. E quantas foram salvas? Porque ninguém traz esse dado. Eu entendo, inclusive, que esse tipo de notícia é um desestímulo para que a mulher denuncie. Ah, se ela morreu com a medida protetiva na mão, por que eu vou denunciar? Porque você tem que denunciar. E, normalmente, quando uma denuncia, isso são inúmeros casos. Outras vêm aí por trás, que estavam com medo, que estavam com receio de que as pessoas não acreditassem nelas, e denunciam também. Então, eu não posso dizer que a lei por si só basta. Eu preciso de uma mudança social em todas as esferas. E para que, inclusive, a lei seja mais rigorosa, e aí a necessidade dessas alterações, porque, pasmem, feminicídio não é crime, gente. Feminicídio é uma causa de aumento de pena do homicídio. Eu não tenho um tipo penal dizendo feminicídio é matar a mulher ou matar a qualificadora. Não né? tenho, eu tenho uma qualificadora. Por motivo fútil, né? Na grande quem maioria. Quem vai dizer se ele matou por ser mulher ou porque estava na relação? E o que ele pode dizer? Um promotor, um delegado, um magistrado, que infelizmente são a maioria e continuam julgando dentro da sua perspectiva de homem. Nossa, porque é fato, é surreal, mas é isso. Enquanto nós não tivermos mulheres no Ministério Público, em maior número, no campo legislativo, é de mulher para mulher, gente. Não tem jeito. Eu não tenho como entender e aceitar que um homem vai fazer uma lei que vá contrariar os seus interesses sociais. Por mais que ele esteja lá para isso. Nós tivemos recentemente um caso de um juiz no Paraná que disse que as mulheres não aguentavam ver homens que estavam todas loucas. Né? Em um processo de violência. Ele foi afastado, pelo menos, sendo que ele já havia sido processado por ter violentado uma menor. Então, imagine, uma menor, que no termo não é correto, mas menor, né? Uma criança ou adolescente que eu não acompanhei o caso de perto. Mas entenda, você acha que realmente este homem vai julgar um agressor de mulheres da forma imparcial? Não. De jeito nenhum. Nunca. Não vai ter isonomia nunca. Ele tá envolvido no processo errado. Isso só piora, né? porque na Assembleia hoje, nas últimas eleições, tínhamos 10 deputadas mulheres, agora só temos 9. Então, assim, a rivalidade feminina é um fator ainda que tem porque que ser estimulada. Porque é estimulada dentro de casa, né? De competição entre irmãos. E você não vê isso no homem. O homem ele é mais corporativista. Com certeza. Né? A mulher não, é o tempo inteiro criada dessa forma. Tem que mudar. Mas é importante ressaltar que isso não é inerente da mulher. Porque as pessoas trazem para a sociedade como toda mulher é competitiva. Não toda mulher tem inveja da outra. Não é isso, né? A ideia é que nós temos um estímulo. A sua roupa tem que ser mais bonita que a da coleguinha. Né? Se a coleguinha tá mais bonita que você, tem algum problema. Se uma mulher chega numa festa mais arrumada, todos olham para ela. Tá oferecida, tá procurando um homem. E é sempre colocado nesse lugar de que a culpa é dela. A culpa é dela, né? Então, nós somos de todas as formas violentadas, né? E estimuladas de uma forma negativa. Então, a gente tem que controlar isso. Não vai ter nenhuma mudança se não houver uma mudança social, que tem que ser feita por homens e mulheres. E educacional também, né? Porque não adianta você colocar numa escola que também motiva esse tipo de comportamento. A discussão tem que ter em todos os espaços, que infelizmente ainda não está como pauta na grade curricular nacional, a educação em gênero, que deveria existir há muito tempo. Né? Houve a mudança agora na grade curricular, não foi inserida a educação em gênero, e é necessária. Então, eu não preciso somente de uma palestra no mês de março ou no Agosto Lilás. No Agosto Lilás. Não adianta chegar no Agosto Lilás. Eu digo que eu não tenho agenda. Quando chega o mês de agosto, eu bloqueio. 1º de agosto, não tem condições, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Só falo de violência em agosto e em março. Em agosto, nós não somos violentadas somente em março e agosto. Então, nós precisamos falar de violência e falar de violência o tempo todo e em todos os espaços. E a escola é um espaço ideal para isso.
Porque ali a criança, inclusive, que está sendo violentada, ela identifica a violência e ela encontra no professor ou na professora a referência. E tem oportunidade de colocar a violência dela De em trazer isso à aberto, tona. né? Ela tem a oportunidade de perguntar. Ela, às vezes, está sendo violentada pelo professor e não está sabendo que aquilo é violência. Porque o assédio também é um tipo de violência que acontece aí todo dia, com todas as faixas etárias, em todos os grupos sociais. Né? E não deixa de ser uma violência absurda contra a mulher de todas as formas. Camila? A gente está falando sobre sociedade, né? Então, Isabela, como é que você acredita que o social pode contribuir, de fato, para que a gente tenha um outro olhar, né? Partindo desse ponto de vista que a Fernanda traz, sobre os homens atuarem nesse papel, né? Até porque eles, infelizmente, são autores, na maioria das vezes, desses crimes. Como é que você enxerga essa questão do posicionamento? Por exemplo, você tinha uma rede de apoio anteriormente ao crime que aconteceu com você. Como é que foi para você também esse cenário no pós, ter o social, né? Pensando em sua rede de apoio. Quando aconteceu tudo, eu recebia muitas perguntas. E analisando depois de um ano, né, que eu comecei a estudar os tipos de violência e entender o que era a revitimização, eu vi que eu era revitimizada o tempo inteiro. Porque as perguntas eram machistas. Tipo, eu já fui para várias entrevistas e a maioria das vezes eram com homens. Você acha que você fez o quê para poder fazer isso? Eu ia falar isso agora. O que você fez? O que você fez para fazer isso? Então, assim, ele sempre acredita, a sociedade acredita que tem que ter uma motivação, que a mulher provocou aquilo, que ela mexeu com o ego masculino e que por isso ela merece morrer. E se tivesse mexido também, então, ele assim, que aguente, as né? pessoas ainda, a sociedade ainda tem essa concepção patriarcal, machista, onde a mulher é propriedade do homem e a mulher não pode contrariar o senhor homem, porque senão você ela pode ainda ser é colocada como sentenciada objeto, né? a morrer. Né? E isso é um absurdo, né? A gente vê que isso é comum e absurdo. Eu lembro que a primeira vez, eu gosto de fazer atividade ao ar livre, e aí, isso é um exemplo que eu dei de perguntas de homem, né? Mas tem a questão das mulheres também. Eu fui correr no meu condomínio, na primeira vez que eu fui fazer atividade física. E tinha um grupo de mulheres fazendo boxe numa região, né, aberta, assim. E uma delas, quando me viu passando, correndo, falei assim, veja, vai ela ali, aquela que tomou 68 facadas e faziam assim com a mão. Deus. E aí, eu olhei assim pra cara delas, né, e sorri e continuei fazendo minha caminhada. Se Sororidade. fosse outra, ia sair dali chorando, correndo pra casa, não ia querer nunca mais botar a cara na rua, como eu vejo várias. Outra revitimização, que a sociedade, uma pessoa, né, a delegada do meu caso, a inicial, né, absurdo, foram coisas absurdas que eu vivi por falta de conscientização social. Eu cheguei, né, o Fábio tinha utilizado R$5.000 no meu cartão de crédito, no anterior ao crime, uma semana antes, eu não tinha conhecimento daquilo. Eu em casa ainda me reabilitando, tipo, uns 2 meses depois, que eu vi a fatura e, meu Deus, o que foi isso? Aí eu liguei, era uma empresa de financiamento, eu falei, eu não fiz isso. E aí, não consegui identificar, depois que eu vi que era tudo online, eu não fazia compra lá, então, teoricamente, era ele, esse cartão estava sumido. E aí eu fui até a delegacia, eu liguei para o Itaú, né, minha conta era uma conta especial, aí eu falei com a gerente, eu tenho seguro, não foi eu que utilizei, ela não, Bela, fique tranquila, eu falei, eu tô afastada, isso tem uns 2 meses, expliquei toda a situação para ela ligue direto pro cartão e explique sua situação, eles pediram o boletim de ocorrência, pediram tudo que tinha acontecido comigo na época para justificar, só que no boletim tinha lá que ele levou o cartão, mas não tinha a numeração do cartão de crédito, e aí eu fui até a delegacia, pedi a abençoada da delegada que colocasse o número do cartão de crédito. Ela, você sabe que se eu abrir esse sistema para fazer isso, ele pode ser solto, né? Eu suei, Isabela, para manter esse homem preso lá dentro, então eu não vou fazer isso, não. Aí eu falei, mas isso é importante para mim, ele usou R$5.000, eu estou precisando desse valor e o banco vai estornar. Ela fez assim, mas ele vai ser solto, você quer isso? Eu falei, olha, doutora, se ele for solto por conta disso, eu quero. Pode fazer, porque eu não vou sair daqui até a senhora mudar isso aí.
viu? É um direito meu, eu quero que a senhora Você ainda inclua. tem que continuar Aí sendo ela fez legislada, assim, né? você sabe que ele só usou seu cartão porque você deu, né? Porque você deu a senha, porque você deu seu cartão de crédito. Aí eu fiz assim, olha, doutor, eu não dei meu cartão de crédito. Ele pegou, e se eu tivesse dado, ele era meu namorado na época, eu confiava nele, eu poderia ter dado, eu poderia ter emprestado, mas não justifica ele abusar da minha confiança de utilizar um valor sem a minha permissão. E aí eu bati de frente com ela e foi, né, aquilo. Eu recebi meu dinheiro de volta, mas se fosse outra pessoa, não conseguiria. Em outro momento, a mesma abençoada veio. Isabela, você tem que reconhecer o segundo elemento, porque ela estava sendo pressionada, né? Eu peguei e falei, eu não lembro, não tenho olho nas costas, doutora, eu não lembro quem estava atrás de mim, não vou julgar a pessoa porque ela era negra e só vi o braço dela. Não reconheci, não fiz reconhecimento facial e não vou reconhecer. Não sei quem é esse segundo elemento. Por que a senhora não vai até Fábio? Ele tá no presídio, ele tá preso. Vai lá, pergunta a ele. Foi ele que contratou, ele disse que ele que contratou os Gente, dois eu não elementos. acredito E nisso. sou eu que vou ter que identificar esse elemento? Vocês não conseguem pegar, arrancar dele a verdade? Aí ela foi, espiei. Quando ela voltou, ela me liga. Vem aqui que eu preciso falar com você. Quando eu chego lá, o que foi, doutora? Rapaz, Fábio é bonitão, viu? Meu Deus, que absurdo. Não Não, pode gente, não. ser. Mentira. Acredite, minha filha. Não, Bonitão. Cheguei lá, ele tava querendo biscoito recheado. Eu falei, foi meu, Aí doutora. você levou e deu pra Aí ele. eu falei, não perguntou nem por você. Cuidado, viu? Que se esse homem sair, ele é capaz de terminar o que ele não fez. E eu olhando assim pra cara dela. Aí eu fui, doutora, e aí a senhora conseguiu o seu objetivo de saber quem era o segundo elemento. Eu tive que elogiar bastante ele, dizer ele que era bonitão. Como é que pode um homem bonito daquele estar lá preso? Aí eu falei, Jesus do céu, não acredito nisso que eu tô ouvindo isso, não. Então, assim, várias outras coisas. Depois de um tempo, Deus é tão bom comigo, que aí mostrou pra mim, a gente tinha uma amiga em comum, terminou com essa pessoa, foi ser atendida por mim, que eu faço a parte do dermato também. O marido dela era que dirigia o carro dela. O marido dela era músico, não trabalhava. Falei, uma mulher que me disse que eu era permissiva, que eu praticamente sustentava o meu agressor e que por isso que o meu agressor deveria fazer isso. Então, assim, parte de algumas mulheres um julgamento terrível e que a gente precisa mudar. E que é aí que eu falo do social, a gente precisa identificar que isso existe e parar com essas coisas. A mulher não tem culpa de ser violentada. Você não pode ser culpada por você ser quem você é, por você confiar. Imagine, você não vai poder confiar. Você tá dentro de uma relação, né? Como é que você Não nunca é? ia imaginar que seu Que companheiro maluquice. ia fazer As isso pessoas com falam você? assim, você ainda vai ter coragem de se envolver novamente? Eu falei, vou, minha querida, Eu sabe estou por quê? viva, eu Porque sobrevivi. primeiro eu sobrevivi, segundo eu tenho irmãos que são homens, eu tenho primos que são homens, meu pai, né, me deu uma criação que por mais que eu tivesse vivido algum tipo de violência com minha mãe, que foram violências que eu não queria pra minha vida, mas eu tipo assim, identificava aquilo, sabia o lado negativo e o lado positivo e sabia até onde ele poderia ir, e já fui casada há 15 anos, meu ex-marido era da área de segurança pública e nunca levantou o dedo pra mim. Então, assim, eu não posso julgar as pessoas pelo indivíduo que tentou mal contra mim. Colocar Agora, todo mundo no mesmo saco, no né? mesmo saco e achar que eu vou viver enclausurada agora, longe de toda a sociedade, porque eu fui vítima de tentativa de feminicídio. Então, assim, é complicado demais você lidar com isso e você trazer isso pra ONG. Ela tá aqui também, aqui, assessora jurídica, meu Deus, Gési Andrade, fugiu já seu nome. Gési Andrade tá aqui e ela fica abismada comigo quando ela vai para o grupo terapêutico, onde a gente vê as mulheres não querer continuar, não se sentir, mas a maioria das vezes que elas não querem é porque elas não conseguem ter força na sociedade. Mas não é porque o julgar alheio acaba sendo uma coisa muito forte em Muito cima forte, dessas mulheres. muito forte. Nós tivemos aqui com a psicóloga maternal, a Rafaela, né? E ela fala sobre gravidez, pós-gravidez, né? Morte, quando a mãe perde o bebê, a síndrome do berço vazio. Foi uma conversa muito legal. E ela fala muito, ela faz atendimento psicológico para mulheres, para homens, para família, até para os irmãozinhos. E ela falava muito sobre o julgar. Quando uma mulher fica grávida ou ela deixa de ficar grávida, que aquele julgar alheio sobre como ela se comporta, sobre como vai ser o parto, sobre como isso, os
os palpiteiros de plantão. Essa coisa do julgar, pelo que eu tô vendo, você correndo e as pessoas, olha, levou não sei quantas facadas. Ó, e a delegada dizendo, alguém perguntando, o que você fez para ele fazer isso? Isso. Essa coisa do julgar talvez não fosse o ponto fundamental para que essa mudança educacional começasse a ser feita de uma forma efetiva, porque não é possível. É inacreditável para mim que estou aqui olhando para você, depois de tudo que eu li a respeito da sua história. Você está colocando que as pessoas ainda conseguem te julgar ou te perguntar o que você fez para que isso acontecesse. Eu costumo acompanhar alguns casos de violência, inclusive teve uma cliente minha que foi acompanhada pela ONG, muito bem assistida. Você trouxe a situação do maternar, Isabela trouxe a situação dela. Camila falou da objetificação da mulher. E tudo está ligado. Porque na nossa sociedade, há uma ideia de que a mulher ela tem que atender um padrão de comportamento, um padrão de vestimenta, um padrão de respostas. Então, se ela foge a esse padrão, ela é julgada de todas as formas. Eu ouvi recente de uma mulher, inclusive, que o marido largou, né, como os termos utilizados, mas também a mulher estava com a perna toda flácida. Eu parei assim, Imagina. E há essa cobrança. E a gente precisa mudar isso. Aí, quando a gente fala de sociedade, nós temos que começar pela gente, pelo nosso ciclo social. Porque eu não posso ouvir isso de uma mulher e me calar, e entender que isso é normal, ou estimular a falar dela dessa forma. Eu preciso combater isso. E eu preciso mostrar para ela que isso está enraizado na sociedade, mas que toda raiz pode ser arrancada, e tem que ser arrancada. A gente Colocar não pode... cimento em cima, Isso, não a gente nascer não pode mais e aceitar plantar em isso outro como lugar, de outro normal. jeito. Se um amigo vem e faz aquela piadinha, estava se oferecendo, também com a roupa daquela. Então, a gente tem que começar a tolir esse tipo de fala, a tolir esse tipo de comportamento, não aceitar, não achar natural, não ficar rindo. É coisa de homem. Até Não. porque dá a sensação, muitas vezes, para o público masculino, é que está sendo normatizado Exatamente. por nós mesmos, né? Então, a gente não pode normatizar isso, a gente não pode aceitar isso de forma velada, calada. E, eu vou dizer o quê? Ele é assim mesmo, é coisa de homem. Não. Né? Porque se a gente não agir dessa forma, isso nós, sociedade, homens e mulheres, nós não vamos ter nenhuma mudança significativa. Os dedos vão continuar sendo apontados. E a pergunta, Isabela, foi para você se você ia continuar seu relacionamento, em outro relacionamento, porque as pessoas ainda culpam a vítima. Porque se você apanhou de um, você vai apanhar de outro. Porque o problema está em quem? Nela. Claro. Então, há essa culpabilização da vítima, que inclusive foi proibida por lei agora, né? Essa revitimização da vítima, essa ideia de que você não pode estar trazendo para a vítima mais um sofrimento do que ela já passou. Eu já tive cliente de desmaiar no meu colo, de ter um ataque, uma crise, ansiedade de desmaiar no meu colo no número de audiência. Meu Deus. Porque o advogado da outra parte começou a ofendê-la de uma forma que eu cheguei, tipo, doutor, essa audiência não vai continuar até o colega tratar minha cliente com respeito que ela merece. Isso em um momento que a gente não tinha o que a gente tem hoje, que é o Protocolo de Atendimento com Perspectiva de Gênero, que é um documento criado pelo CNJ, que traz orientações em todas as esferas do Poder Judiciário de como essas audiências têm que ser conduzidas, de como a vítima tem que ser atendida. Nós temos hoje um formulário pré-definido que vem dizendo as perguntas que tem que ser feitas na delegacia. Por que isso? Porque por muitas vezes o agressor não era punido porque não tinham elementos do tipo penal. Como é isso, Fernanda? O direito penal, ele traz um tipo, uma frase. Para que você seja punida por aquilo, eu tenho que trazer todos aqueles elementos, né? Matar alguém. Eu tenho que subtrair para si ou para outro. Então, como por muitas vezes o delegado ou a delegada ou o investigador não fazia as perguntas adequadas, essa vítima, ela não tinha a resposta que ela merecia da sociedade e o agressor saía impune, porque o Ministério Público não conseguia sequer oferecer a denúncia para colocar como a causa de aumento de pena o feminicídio, porque as perguntas não eram feitas da maneira correta. Então, nós temos muitos avanços, é o suficiente? Não. A impunidade é uma questão grande ainda nisso tudo, os homens, porque, assim, vendo o seu caso, né, que é o principal que a gente está discutindo aqui hoje, eu li que ele, num primeiro julgamento, pegou semiaberto. Como é que alguém dá semiaberto para uma pessoa que esfaqueou outra pessoa 68 vezes? Não foi ele foi o mandante. Alguém fez porque ele pediu.
Então a culpa é dele. O cara executou, ok, tem que ser preso, tem que ser punido, beleza. Mas como é na sua cabeça, se tinham mulheres nesse júri? A juíza era mulher, inclusive, a promotora de justiça era mulher, o advogado dele era homem, tinha muitos estudantes de direito no dia, né? Porque foi um caso de versar repercussão nacional. E eu lembro que eu não queria ficar para olhar para o agressor, eu não fiquei dentro, né, da sessão. Eu participei, fiz a minha oitiva, saí e fiquei do lado de fora. Eu estava muito nervosa, mas eu percebia, né, do lado num canto que eu estava, saíam as pessoas chorando dentro de dentro da sala lá, saíam, iam pro lado de fora chorar, e eu não entendia aquilo, eu estava muito nervosa, e depois que alguns familiares meus veio me falar que o advogado dele, na fala dele, sempre tentava, tipo, trazer a culpa pra dizer, tipo, ela é muito bonita e atraente, por isso que ele fez Meu isso com Deus. ela, né? Tipo assim, ela gostava do ex-marido dela e ele usou o termo que não era otário, não. Então aí a juíza chegou a falar pra ele assim, né, fez assim, mas eu só queria assustar ela, porque ela gostava muito do ex-marido dela, e eu não sou otário. E aí a promotora fez pra ele, o que é assustar pra você? E aí fez 1, 2, 3, 4, negou em 30, eu cansei. Imagine ela que tomou 68 facadas. Em 30 aqui eu já cansei só de falar. Entendeu? Então, assim, ele foi, o crime dele foi uma condenação unânime, né? O júri popular, né, nem precisou abrir todos, e ele recebeu todas as qualificadoras, né? Tentativa de feminicídio por motivos torpes, por meios cruéis, e a pena dada por uma juíza mulher de 23 anos de cadeia, sendo como ele já tinha cumprido 3 anos e 6 meses, e o benefício 19, da lei né? de eu estar viva, ele recebe esse desconto de 50% da pena, foi para 10 anos e 3 meses, como ele já tinha cumprido 3, ele já saiu de lá em progressão de pena, no semiaberto. E aquilo me deixou tão indignada, e o pior não é nada, o Ministério Público aceitou aquela pena. A minha sorte é que eu tenho um advogado particular, e que no mesmo momento ele não aceitou, porque se fosse pelo Ministério Público, não ia Tava ter nem tudo como certo. recorrer, tava tudo certo, tá massa. E aí, depois de 8 meses, a gente conseguiu aumentar a pena dele de 10 anos para 19 anos, e aí ele voltou pro sistema fechado. Então, assim, é muito complicado, né? É o que eu digo, a mulher precisa se incorporar, né, em uma forma de que ela tem que ajudar também, se estimular, porque quando ela desiste, enfraquece, porque não pode só esperar que as coisas ocorram da forma natural, porque não vai ocorrer, não vai ser, não vai dar certo, né? Infelizmente não vai. Desculpa. Nada, é muito. É doloroso, é difícil a gente É horrível. compreender, mas infelizmente não vai. E daí a importância, inclusive, de ter um assistente de acusação, de ter um assistente jurídico nesse sentido. São muitos os casos de feminicídio que são tipificados como lesão corporal. Pede água para a convidada, que ela tá com sede. E aí, com lesão corporal, a pena é muito branda. E aí, jamais ele vai ficar preso, jamais ele vai ficar no fechado. E, inclusive, em Quer dizer, alguns uma casos, tentativa de homicídio qualificado, como foi o caso dela, né? Que tiveram várias qualificações. Ele ainda tem Ai, mas ó, isso tudo aconteceu, mas ela sobreviveu. Aquele histórico na vida dela não interessa. É porque eles, na verdade, entendem, né, e a lei determina isso, que como o crime foi tentado, não foi consumado, a pena ela cai pela metade. Fernanda, Porque é você pode tentativa. explicar pra gente, então, qual seria essa diferença? Então, no caso, né? Parece meio óbvio, mas como a gente está falando, explicando, dá essa tentativa para, enfim, né? O próprio homicídio, feminicídio, nesse caso. No caso, se ela tivesse, Deus livre e guarde, graças a Deus, se não aconteceu, morrido, né, vindo a óbito, pelos atos que ele praticou junto com os comparsas, ele teria cometido o homicídio por completo, né? O feminicídio por completo, que é o homicídio com a causa de aumento de pena. No caso, como ele tentou e não conseguiu, então há uma determinação na lei de que tem que ter essa redução, porque ele não conseguiu atingir o objetivo, né? Então, mas não é porque ele não queria, não. É porque ele não conseguiu mesmo. Alheio à vontade dele. Alheio à vontade dele. Foi porque o nome dela não estava na lista aquele dia. Deus botou a O mão. Senhor Morte não estava lá. Ela, infelizmente, não estava aqui. Isso está na lei, isso está no Código Penal de 88. Então, eu não tenho como entender que isso pode ser aplicado hoje de uma forma adequada.
nós temos que ter uma reforma no Código Penal e nós precisamos de mulheres participando dessa reforma. Porque se a gente não se mobilizar, vai chegar lá, sentar um grupinho de homens e dizer, vai ser assim, vai continuar como está, não vai mudar. Porque eles não vão fazer nada para prejudicá-los. É fato. Porque é sempre a palavra da vítima que é posta em dúvida. Sempre. Eu já participei de audiências do agressor pagar uma pessoa para dizer que minha cliente era garota de programa. Pagar uma pessoa para dizer que minha cliente tinha furtado alguns objetos na casa dele quando foi fazer programa. O que é que isso tinha a ver com o fato? Nada. Nada. Eu digo, ela pode ser a dona do brega. Não importa. Não importa. Isso não dá a nenhum homem o direito de agredi-la e de matá-la. Só que para a sociedade, como ela não era a moça pura do lar, né? Ela estava naquela condição. Por que isso? Aí a gente retorna para aquele lugar do padrão, né? No padrão. E para o julgar, né? E para o Pro julgar. E julgar para a ideia de alheio. que nós somos objetos. E que a gente não pode pensar, a gente não pode se mobilizar, não pode ser a dona da porra toda. Por quê? Porque se a gente toma as rédeas da nossa vida, o homem não nos controla. Eu costumo conversar com muitas mulheres idosas, né? Eu gosto de ir à feira, conversar com as feirantes, brinco, converso, tomo café com uma, brinco com a outra. E eu converso com muitas que têm mais de 60 anos. E aí eu converso, a senhora já se casou? Como é que foi sua vida? Eu gosto de conversar. Aí a maioria fala, quem foi que escolheu seu marido? Meu pai. Né? A senhora gostava dele? Não, eu era apaixonada por outro, pelo vizinho, por alguém. Mas por que só? Meu pai não deixou. Quantas eram agredidas e não podiam se separar? Eu conheci uma que o marido era alcoólatra. Ele entrava no quarto, né, com um candeeiro para ver onde é que ela estava para agredi-la. Ela me relatando que os próprios filhos, que dormiam todos juntos, para que ele não conseguisse agredi-la. Tentativa de proteção, né? Então, ela dormia numa cama com todos os filhos abraçados, eram mais de 8 filhos, passando um em cima do outro. E aí, que ele entrava com o candeeiro e os filhos iam e apagavam. Porque não tinha energia na casa, então ele entrava com o candeeiro, quando chegava perto de um, assoprava e apagava, para que ele não visse onde a mãe deles estava e agredisse. Essa é a realidade de muitas mulheres. Ainda hoje, infelizmente. Infelizmente. Então, nós não chegamos nem perto de 1% da noção das violências que as mulheres sofrem. E de como a gente ainda está nesse retrocesso de objetificação da mulher. Como é que veio a ideia de você fazer e cuidar dessa ONG? E como é para você revivenciar todos os dias, através de tantas mulheres que passam pela mesma violência que você passou, sem que isso consiga te afetar psicologicamente de uma forma muito grotesca? Primeiro que eu vivi, né, o que muitas delas viveu. Então, quando a gente sente na pele, né, essa dor, essa angústia, essas questões todas das revitimizações, você começa a entender. E quando eu fiz o acompanhamento psicológico, no início eu até me sentia culpada, que eu também tinha o padrão machista, né? Eu tinha criação machista. Meu Deus, por que será o que houve? E aí, depois que eu fui entendendo o que era, quais as violências que eu estava vivendo, em que situação eu me encontrava, eu falei, não, peraí, eu preciso, né, trazer isso para outras pessoas, né, porque é uma libertação muito grande. E na minha rede social, eu mexia muito pouco no Instagram, eu mexia mais no Facebook. Só que eu ensinava na faculdade Unijorge, trabalhava no Hospital Santa Isabel, trabalhava no Hospital Aeroporto e ainda prestava assistência ao Hospital da Bahia. Eu tinha uma rede muito grande de pessoas que me acompanhavam. E aí, com o acontecido, muitas pessoas começaram a me seguir no Instagram e eu não podia, na verdade, ficar muito em contato. Uma das coisas que a médica me proibiu era ficar no celular, porque eu perdi, né? Eu fiquei como sequela, eu perdi a minha visão do olho direito. Então, na época, eu fiquei um tempão com um tampão no olho direito, até passar pela 3ª cirurgia, e ela não fosse o olho que tá bom, porque tinha um corte também nesse olho de cá, e esse olho teve um corte transversal, onde atingiu a córnea, e a própria cicatriz impede a visão. E aí, eu fiquei um tempo afastada das redes. Então, como minha família tinha o acesso para dar satisfação à sociedade, né, às pessoas. Aí, minha sobrinha era muito ligada no Instagram e começava a postar tudo meu. Então, assim, ela começou a postar as minhas idas no hospital, a minha reabilitação, quando eu ia fazer, porque eu também fiquei desacreditada, né, desse dedo esquerdo, e eu fiquei com muito receio, porque eu sou fisioterapeuta, além de ser intensivista, eu trabalho com a parte de dermatofuncional, e foi uma das coisas que me ajudou a ser a pessoa que eu
que eu sou hoje. Então, ia mexer muito comigo, não poder fazer o que eu gosto de fazer. E aí, eu comecei a intensificar, fazer fisioterapia 4 vezes ao dia. E aí, comecei a mostrar, ela começou a mostrar isso. E as pessoas falaram, pô, que bom, ela tá se recuperando, que legal. E aí, quando eu comecei a ter acesso àquela rede, já eram muitas pessoas que me acompanhavam. E essas pessoas perguntavam, como você conseguiu? Você saía, pegava seu cabelo, cabeça raspada, mesmo assim você botava um bocado de lenço, saía, ia pra missa comer, ia pro médico, ia fazer as coisas. E não tinha vergonha daquele rosto todo cheio de marca, Eu chegava nas entrevistas ainda toda cheia de ponto, porque demorou de tirar os pontos da mão por conta dos espinhos que ficaram dentro dos dedos. Gente. Eles suturaram e não viram que dentro tinha espinhos. Porque quando eu saí, eu ranquei, né? Eu lembro que eu quebrei os galhos de árvore com a mão. E Porque tinha te jogaram na BR, né? jogaram no na meio do BR. mato. E quando chegou no hospital, eles limparam, né? Fizeram a cirurgia na mão, mas dentro ainda tinha espinhos. E aí, só com a cicatrização, o espinho foi subindo. E eu não Ai. entendia porque inflamava o tempo todo. E aí, quando ele tirou, um dia em casa, eu mexi quando eu vi um espinho. Aí teve que reabordar novamente. E aí foram vários, virava e mexia, eu postava mais um espinho. 6 meses depois, um espinho saindo. Então, essas coisas as pessoas ficavam meio que acompanhando. E aí, com o tempo, essas mulheres vinham, como é que você consegue? E aí eu falei, não, eu faço acompanhamento. Eu não posso deixar de perder minha função na minha mão por causa dele. Não vou permitir, e comecei. E aí, fui ajudando elas, involuntariamente eu ajudava, uma ajudava a outra. Até que, em um momento, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu fiz o projeto Ampara a Mulher. E aí, com isso, eu comecei a fazer lives com mulheres que sofriam violência doméstica. Veio a pandemia e eu fazia live. E nessa live eu consegui ajuda jurídica, ajuda psicológica para aquelas mulheres. E isso foi propagando. E aí eu falei, não, vamos montar uma sede. Aí vieram 4 psicólogas, 3 advogadas e aí formamos esse grupo que dá apoio, né, jurídico, algumas mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente faz um pro bono e acolhe, né, de forma, e orienta, e acompanha, não só orienta, mas acompanha a parte jurídica. E tem agora uma sede onde a gente recebe essas vítimas também presencialmente, que não tinha esse espaço. A gente conseguiu esse espaço. Até 2023, outubro de 2023, era só um projeto voluntário. Aí eu falei, não, eu tenho que formalizar. E aí foi que eu criei a ONG com CNPJ, com tudo. Você tem apoio de Aí governo, de aí a gente prefeitura, tem de o alguém? apoio da deputada Olívia Santana, né? A deputada Olívia Santana, em 2020 eu conheci ela, né? Ela conheceu o meu caso, se aproximou de mim e ela me convidou para trabalhar junto com ela. Então, eu, na Comissão do Direito das Mulheres, eu comecei em 2021, entrei na comissão e fiquei trabalhando com ela na comissão. Aí eu falei da ONG, né? Ela, não, dê continuidade, ela que me incentivou, Isabela, faça o CNPJ, você fica fazendo, não tem um CNPJ, como é que a gente vai te ajudar mais se você não tem um CNPJ? Todo dia você vem com uma história de uma vítima e aí você me pede uma coisa, pede outra. Deputada, tem que recuperar o celular de uma vítima. A mulher, Oh, os dados estão todos no celular. É R$800 a recuperação. Eu já gastei o que eu tinha. Ela, não, vá. Aí daqui a pouco ela, você precisa oficializar isso, porque vocês precisam ter um suporte maior. E aí a gente criou a ONG. A gente continua ainda mantendo as atividades, mas assim, para participar de editais, essas coisas, só com 2 anos, né, de ONG formada. Mas pelo menos saiu, né? Nasceu, eu digo assim, nasceu o CNPJ, é mais um passo. Mas a gente atende em torno de 450 vítimas de violência doméstica, não só acompanhamento jurídico, mas a parte psicológica, com atendimento online, né? Com atendimento presencial, com orientação de muitas mulheres, porque as mulheres não têm nem conhecimento, não sabem nem o que é o CRAN, horrível, o que é o né? CRAS, o que é nada, não sabem nada. Horrível. Fica assim, as mulheres não sabem nada, gente, é incrível. Não tem noção. Tem medidas protetivas que elas vêm pra mim, vencidas por quê? Vencidas entre aspas, né? Porque a medida, depois a doutora pode explicar isso. A medida protetiva, você tem que informar a cada 6 meses que se sente ainda insegura. Não precisa você provar que ele tentou ir até você. Se você pelo menos informar que não se sente segura ainda com o agressor, se mantém a medida. E aí, muitas vezes, elas mudam de endereço, não informa a vara não consegue entrar em contato, entra uma vez, não consegue, acabou, deixa pra lá, aquela medida passa. O agressor tá ciente daquilo. Tem agressor que eles que lembram a vítima, ó, agora eu já posso ir até você, viu? A medida já venceu. Meu Deus! Aí elas vêm, quando o bicho pega, aí elas vêm correndo atrás da gente. Isabela, doutora, não sei o que. Eu falei, tá vendo aí? Vocês não podem deixar de ser protagonista da história de vocês. Não existe cruzar os braços e achar que a vida
vida é um país das maravilhas, porque não é. Enquanto seu agressor estiver vivo, minha amiga, se segure. Então, assim, é isso aí. Camila, nosso tempo está quase acabando. Você tem mais alguma coisa? Eu tenho 1000 perguntas ainda para fazer para elas. Fernanda, justamente sobre a medida protetiva. Como é que, já que as mulheres não sabem, né, ou não têm tanto acesso nesse sentido, como é que a gente poderia ajudar elas a se manterem, digamos que, atualizadas nesse sentido? Não, eu vou completar a sua pergunta. Não só na medida protetiva, eu queria aproveitar, já que a gente está fazendo um serviço de informação, e que você dissesse para as mulheres que vão ouvir esse podcast, que estão acompanhando a história da Isabela, que estão acompanhando você aqui, que é uma profissional do direito, uma mulher forte, uma mulher que faz parte de toda essa história de proteção a outras mulheres, que você dissesse a elas o que pode ser feito em caso de assédio patrimonial, que é uma coisa que quase ninguém fala, mas que existe. Assédio psicológico, que eu acho que é a parte que a Isabela deixou bem claro aqui. Ele nunca encostou a mão em mim, mas tentou me matar logo na sequência, com 68 facadas. Mas o assédio psicológico dela já existia. E muitas mulheres não sabem como se proteger disso. E, por fim, o assédio, a agressão física, né? O que uma mulher, qual é o passo a passo que uma mulher deve fazer para ela começar essa proteção da parte jurídica dela? Eu costumo dizer que quando ela ainda tem dúvida se ela está sofrendo violência ou não, 180. É um número internacional. Ela pode ligar, perguntar, relatar a situação dela, falar o que é que está acontecendo com ela e tirar a dúvida se aquilo ali é violência ou não. Se ela está sendo agredida naquele momento, é 190. Liga para a polícia, manda buscar e depois ele que se resolva na delegacia e se defenda. Porque não tem como ela estar na iminência de ser morta. E quando a gente fala de medida protetiva, ela abarca todas as esferas de violência. Então, o agressor ele pode ficar proibido de ir até você. Ele tem que devolver seus documentos, que muitas vezes ele pede para a mulher fazer uma procuração. Retém o cartão de pagamento dessa mulher. Ele pede para que essa mulher dê acesso às contas dela. Fica com o cartão de crédito. Que é a violência patrimonial, que ela também acabou sofrendo. Na medida protetiva, o magistrado ou a magistrada pode determinar que ele devolva, sob pena de prisão. Porque hoje é crime descumprir medida protetiva. Então, se ele descumpre a medida protetiva, ele responde por mais um crime, além das violências que ele já praticou, e com base nisso, normalmente, o judiciário decreta a prisão preventiva dele. Então, a medida protetiva, ela funciona. As pessoas só precisam aprender a usar o instrumento. Como a Isabela falou, às vezes a mulher não sabe, criou-se uma ideia de que a medida protetiva, ela vence em 6 meses, a medida protetiva não vence. Inclusive, a medida protetiva, ela pode durar até depois do processo. Concluiu o processo, ele foi julgado, a Isabela pode e deve manter, inclusive, a medida protetiva dela contra o Fábio até hoje. Até quando ela, como vítima, entender que ela precisa. Se sentir segura. Isso. Quem vai dizer o prazo da medida protetiva é a vítima. É ela que tem que dizer até quando ela ainda se sente insegura ou ela se sente na iminência de ser violentada. As pessoas não entendem isso. E essa medida protetiva, ela pode ser pedida a qualquer tempo. Não precisa esperar agredir fisicamente para pedir medida protetiva. Se você está vendo uma alteração no comportamento, se você imagina que pode ser agredida, se vê uma mudança no tom de voz, nas atitudes, já peça a medida protetiva. Ele não vai ser preso, ele só vai ser impedido de lhe agredir. Então, pedir medida protetiva salva vidas, gente. A gente precisa divulgar isso. Verdade. E você não paga para pedir medida protetiva. Se uma mulher hoje quiser pedir medida protetiva, ela não precisa nem na delegacia. Ela não precisa registrar a ocorrência. Porque às vezes ela não quer. Eu vou mandar prender o pai de meus filhos. Mas ela pode chegar na vara crime da cidade dela ou na vara de violência doméstica e dizer, olha, eu preciso de uma medida protetiva. E o escrivão, o servidor que está lá, ele tem a obrigação de reduzir a termo a necessidade dela e encaminhar para o judiciário. Isso eu acho que a maioria das mulheres nem imagina. Não. Eu acho que essa é uma informação preciosa que a gente precisa reproduzir. Que a medida protetiva, ela tem efetividade, sim, né? Depois da medida protetiva, muitas mulheres conseguem se preservar, principalmente quando o homem, ele tem, vamos dizer assim, emprego, família por trás. Eles têm um pouco de medo, por conta mesmo
homens do machismo da sociedade que cobra tanto, né? Eles têm receio, têm vergonha e termina afastando, porque eles ameaçam, eles têm um total controle da mulher de uma forma que eles sabem que ela não vai denunciar. E aquilo vai fortalecendo ele, cada dia ele fica mais agressivo. Quando elas chegam pra gente, que a gente fala, faça, que você vai ver que ele não vai procurar mais. E aí a gente faz aquele trabalho psicológico, a maioria deles que tem vamos dizer, o que perder. Resolve o problema. Eu diga a eles, pode informar bem, se ele descumprir a medida protetiva, ele vai preso, porque eu vou pedir, eu vou fazer de tudo para que ele seja preso, e aí ele fez um crime, porque ele quebrou, né, a medida protetiva. Então não pode, aí se torna crime e a gente, dependendo do que ele faça, né, se for recorrente, ele pode ser preso. Então teve um caso que a gente atendeu uma vítima que, na verdade, essa vítima, na semana que ia pra gente, não foi, desistiu de ir. Eu fiz uma palestra na terceira vara. O que conseguiu prender o agressor não foi nem o feminicídio em si, porque ela estava sendo acompanhada pela terceira vara, ela ia pra mim, na semana não foi, e aí na semana seguinte ele matou ela na frente dos 2 filhos. Meu Deus. E aí, a doutora Denise, a juíza da terceira vara, uma pessoa maravilhosa, e disse que ele esperou os 48 horas 48 e horas pra tirar o foi flagrante. se entregar. E ele saiu em liberdade. Ele ia sair em liberdade, né? Na verdade. Só que a doutora Denise se antecipou. O que ela fez? Botou que ele quebrou a medida protetiva. E pedia pra captar E a ele preventiva dele. conseguiu ficar preso por conta disso. Isabela, a gente só conseguiu prender ele por conta disso, porque ele ia ser solto. Falei, tá vendo aí que tem esses benefícios. Não era o que ela queria, com certeza, né? Claro que não. Agora, sim, quando você avalia o contexto social dessa mulher, o que foi que aconteceu? Ela separou do agressor, ela não era da cidade, morava na mesma rua que o agressor. Né? Ele ia lá ver os filhos, mesmo com a medida protetiva, e muitas vezes ela não falava. Elas não se reconhecem em situação de vítimas e de que o crime pode acontecer, entendeu? Então, assim, quando a gente bota mesmo assim, elas na realidade, você pode morrer, saia, procure outra estratégia e monta a estratégia. A maioria, lá no projeto da gente, nenhuma, graças a Deus, foi a óbito. Porque, infelizmente, às vezes na dor, mas eu jogo a verdade mesmo. Eu falo, ó, não tem condições, você tem que sair daqui, não dá pra você pedir medida protetiva e tá morando no mesmo bairro, não dá, só se ele tiver pra onde ir. Como ele não tem a casa de familiar, então se conscientiza que... o viaduto é bem ali, ó. Não, quando ela chegou assim, eu vou mandar o pai de meus filhos pra onde? O problema dele. Debaixo da ponte. Carlos Baleias, isso não é com você. Porque quando eles falam que vão matar, gente, eles matam. Eles matam. Infelizmente. Não espere ser a próxima vítima. Ele não está sendo prejudicado em nada. E tem muitos que se sentem realmente ofendidos, né? Ela pediu a medida protetiva. Eu estou com protetiva nas costas. Tem muito disso. Que eles se sentem... Por quê? Porque a sociedade vai ver que ele é um agressor. Porque enquanto eu bato na minha mulher entre 4 paredes, eu sou bonzinho lá fora. Mas quando ela está com a medida protetiva, as pessoas vão me olhar com outros olhos. Então, ele não está preocupado com a violência que ele está praticando. Ele está preocupado com como as pessoas vão vê-lo. O julgar. Com o julgar dele, que tem que manter a fama de bom moço. Ai, gente, olha, vocês são muito maravilhosas. Primeiro, Isabela, parabéns. Obrigada, porque você se reconstruiu. Sabe o que você falando da sua ONG, eu vejo uma mulher que se refez. Você é, assim, uma pessoa incrível. Obrigada. Por tudo que você passou, que me afetou profundamente. Eu falei para você que ontem eu não dormi. Porque é uma coisa muito dolorosa de se ler, de se ouvir, de se saber que isso acontece dessa forma. Então, assim, parabéns mesmo de todo o coração, porque você se reergueu de uma forma muito mais bonita do que qualquer história que você pudesse construir na sua vida. Então, você tenha pena desse agressor, sabe? E se livre dele para sempre na sua história, porque ele não merece nem fazer parte dela. A história que você construiu é muito mais bonita depois que ele saiu dela. Com certeza. Então, parabéns. E, Fernanda, Obrigada, muito obrigado Camila, pelas suas informações. Eu acho que isso é uma coisa realmente muito preciosa. Nós vamos ser divulgadoras disso eternamente daqui para frente. Vamos falar disso, vamos fazer matéria sobre isso, vamos publicar isso em todas as nossas redes. Porque é muito importante que todas as mulheres saibam que não precisa fazer uma denúncia para pedir uma medida protetiva. Era uma informação que eu também não sabia. Assim como a Isabela disse que ela, como uma pessoa esclarecida, escolarizada, não sabia os direitos e que ela poderia ter para se proteger. Você imagina, eu sou jornalista.
Então, tem muita coisa que as mulheres que são mais simples ou até mais escolarizadas não sabem. Eu te agradeço demais pelas informações. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Eu e a Camila vamos ter certeza. todo o prazer de receber vocês aqui Sim. novamente, sempre. Muito obrigada, Camila. Isabela, Vocês Fernanda. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Isabela. E acrescento o que a Lei disse. A partir da sua história, você consegue ajudar outras histórias, né? Você dá vida a outras mulheres. E, inclusive, só uma última pergunta, Lei. Como é que as pessoas podem ajudar a ONG, Isabela? Existe alguma forma de ajudar, Ótima pergunta, contribuir? por sinal. O Instagram é aberto, tanto do Amparo à Mulher quanto o meu, Isabela Conde, né? Porque através do Instagram a gente capta, porque como a gente trabalha com segurança, né? Com Sim. outras vítimas, tem que ter toda a cautela de receber as informações. Acho que a Emily que deve ter ficado essa mina meio assim, porque o tempo todo é endereço, mande o card, me mande o site, porque eu pesquiso tudo, porque imagine encontrar um louco desse que arme alguma situação pra gente. Então, a gente trabalha com vidas, né? E muitas vezes a gente afronta mesmo, né? A esses agressores, porque a gente vai pra cima deles, a gente consegue transformar, muitas vezes, a concepção da vítima e conscientizar ela do risco, e isso afasta ela do agressor, ela passa a não ser mais um objeto dele, e ele pode se voltar, como a gente viu no caso da psicóloga em São Paulo. Então, eu tenho todo o cuidado. Então, através do meu Instagram, aí eu entro em contato, aí passo meu WhatsApp, aí a gente pode se fornecer, a gente já tem CNPJ, qualquer ajuda é bem-vinda para essas vítimas. É uma população muito carente, são mulheres em situação de vulnerabilidade, né? A gente só acolhe. As mulheres, qualquer mulher pode procurar o Ampara, mas as mulheres que têm uma condição social acima de 2 salários mínimos, a gente só orienta. Mas aquelas que não, porque como a ONG é totalmente gratuita, né? As meninas, a psicóloga, a advogada, todas, elas fazem um trabalho gratuito. Então, não tem como a gente dar conta dessa demanda, é muita mulher. Então, a gente formou esse grupo e lá elas são muito carentes de tudo. Eu digo assim, em março eu faço um bazar, e em dezembro, antes do Natal, é uma felicidade eu construir uma moeda virtual, um dinheiro de papel, assim, de brinquedo, e arrecado, assim, as roupas, e elas trocam, né? É como se elas estivessem comprando. Nunca mais eu peguei tanto dinheiro de papel. Bonitinho, gente. Mas, assim, a carência é tão grande e a felicidade delas é tão grande que esse bazar já é o 3º ano que a gente fez. E quando é que vai ser o próximo? Em março. Não, agora é dezembro. Em Já dezembro. passou de Comigo. Nós vamos divulgar esse bazar, com certeza. sim. Você já tem um espaço aqui Ótimo, para obrigada. divulgar. Gente, muito obrigada pela audiência. Eu espero que todos ouçam esse podcast, porque é muito importante para todas as mulheres saberem os direitos dela. Até a próxima. Obrigada.